Bom dia a todos. Um importante escritor, geógrafo, cientista dos Estados Unidos, chamado Jared Diamond, autor de um livro que recebeu o mais importante prêmio de literatura naquele país, o Pulitzer, Armas, Germes e Aço, é o nome sugestivo do livro, alcançou fama internacional com uma outra obra intitulada Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. Nesse livro, de forma clara, didática, objetiva, ele traduz os modernos saberes que emergem da arqueologia, na busca por respostas sobre mistérios que até então atormentavam a comunidade científica e a humanidade em geral. Por que diferentes civilizações do passado, em diferentes lugares do planeta, em diferentes momentos da história, depois de um legado de vários séculos de construção de uma cultura, deixaram de existir, sumiram do mapa, desapareceram? É o caso dos vikings, é o caso dos maias, é o caso dos ilhéus de Páscoa. O Dr. Jared consegue demonstrar, usando as ferramentas da ciência, aquilo que os arqueólogos, investigando os vestígios deixados pelos nossos ancestrais, e com a aplicação do teste de carbono é possível datar cada vestígio, estabelecer a idade exata, e a partir disso contar uma história, porque há uma ordem sequencial de eventos que estão reunidos num sítio arqueológico. Assim como se monta o esqueleto de um dinossauro inteiro a partir de uma pecinha da mandíbula, é possível contar a história de uma civilização a partir do que se encontra nesses sítios arqueológicos. E a resposta acachapante, definitiva, não há dúvida de que foi isso que aconteceu, é que todas essas civilizações deixaram de existir, desapareceram do mapa a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. Em boa parte dos casos, a razão primeira do colapso, que é o nome do livro, foi a escassez de recursos hídricos, de água doce e limpa. São muitas as informações interessantes, mas eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, portanto, arbitrariamente vou escolher uma história, que é a da Ilha de Páscoa. Uma ilhota pequenininha de aproximadamente 700 quilômetros quadrados, conhecida no mundo por totens de pedra, com inscrições espalhadas no seu perímetro. Os ufólogos, até essa descoberta dos arqueólogos, atribuíam a seres alienígenas a capacidade tecnológica de distribuir caprichosamente no perímetro da ilha esses totens pesados, porque se não tinha guindaste, se você não tinha outro aparato para fazer essa remoção, somente ETs teriam capacidade para fazê-lo. E aí vêm os arqueólogos e conseguem demonstrar que não. Pelo menos nesse caso não foi importante a ajuda de ETs. Para remover esses blocos de pedra, que tem uma história interessante, cada família ou clã eternizou na rocha a razão pela qual se consideravam únicos no universo. Não existia naquela época a palavra marketing, nem outdoor, mas eles estavam esculpindo na rocha a autopromoção de cada família ou cada clã, e não bastava esculpir na rocha, tinha que deixar num lugar muito visível, onde outras pessoas pudessem saber o que você já sabe, que a sua família é o máximo. Como fazer a remoção desses blocos de pedra? A solução tecnológica compatível com os ilhéus, naquele período, era retirar troncos de árvore, colocá-los debaixo da rocha
e ia empurrando. Os blocos de pedra iam triturando, massacrando as toras de madeira, que eram repostas sucessivamente. Resulta disso o desaparecimento da florestinha da ilhota de Páscoa. E a partir do desaparecimento da vegetação, uma sucessão de episódios catastróficos. O suprimento da agricultura, de quilocalorias, de nutrientes que vinha da agricultura, você naquela época tinha as pragas oportunistas da lavoura que eram combatidas pelos predadores que se refugiavam justamente na floresta. Sem floresta, os predadores já não estavam aptos a ajudar os ilhéus a combater as pragas oportunistas que se tornaram potencialmente devastadoras. Déficit nutricional a partir do fortalecimento das pragas. O rio de Páscoa, que era perene, passou a ser sazonal, porque sem a cobertura vegetal, você teve um problema em relação à recarga dos aquíferos. E aquela água que brotava com mais abundância deixou de brotar na proporção adequada para suprir a demanda dos ilhéus. Sem madeira, a matéria-prima fundamental para fazer a reconstituição de embarcações danificadas ou a construção de novos barcos, fundamentais para a obtenção da única fonte de proteína animal de Páscoa, que era o pescado, ficou comprometida. Houve problemas em relação a essa capacidade de retirar peixe, como havia antes. Resultado, fome. E aí eu lembro de um ditado que faz muito sentido no Brasil. Eu sou filho de paraibano, eu acho que é do Nordeste. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sobreveio um período de violência e de quebra nas regras de convivência social. A lei e a ordem deram lugar à disputa pelos poucos nutrientes disponíveis e cada família que se autoproclamava o máximo no tótem de pedra recorreu à violência para obter o que julgava necessário para os seus. Guerras, batalhas fratricidas, reconstituiu-se uma cultura muito abandonada do canibalismo. Numa palavra, colapso. Eu vou sair do livro do Dr. Jared e vou lembrar um incidente ocorrido há relativamente pouco tempo que nós cobrimos na TV, que foi a passagem de um dos mais devastadores furacões nos Estados Unidos. Furacão nos Estados Unidos é como carnaval no Brasil. Tem todo ano. Aliás, brasileiro ia adorar furacão, porque toda vez que o satélite detecta a aproximação de um furacão, nos Estados Unidos se decreta feriado. E aí fecham os parques da Disney, Cabo Canaveral, o comércio, o shopping, fecha tudo. E o pessoal que tem para onde ir, é recomendado que procure se refugiar fora do perímetro estimado de destruição do furacão, na casa de parentes ou amigos, ou tira férias, viaja. E se não tem para onde ir, que se refugie nos abrigos públicos. O Katrina alcança a parte mais pobre dos Estados Unidos, o berço do blues, ali no Vale do Mississippi, Nova Orleans. E a gente vai perceber que o abrigo mais importante era um estádio coberto chamado Superdome, que virou um case antropológico e sociológico que aconteceu no Superdome. Aproximadamente 50 mil pessoas para lá foram. A previsão era de passar não mais do que 2 ou 3 dias, que é o tempo estimado da passagem do furacão. Foi a época da segunda invasão do Iraque pelo George W. Bush. A segunda invasão do Iraque não contou com o apoio da ONU. O interesse foi petróleo. Como os Estados Unidos não tinham mais tantos aliados para invadir o Iraque, eles mobilizaram todas as tropas, os reservistas e a Guarda Nacional para fazer o backup nos quartéis, para compor as vagas deixadas pelos soldados que foram para a batalha nos quartéis. A Guarda Nacional é o equivalente à Defesa Civil. O que eu estou querendo dizer? Não tinha
defesa civil em número suficiente em Nova Orleans. Passa o Katrina por Nova Orleans, que é uma área de baixada, e tem diques contendo as águas fétidas, sujas do Mississippi. O prefeito de Nova Orleans já havia telegrafado, pedido para a Casa Branca liberar dinheiro para reforçar os diques que estavam velhos e vulneráveis. A Casa Branca não liberou dinheiro. O Katrina passou. Depois de 2 dias, alguém no Superdome, e todos que para lá foram, chegaram como vocês aqui hoje, eu. Elegantes, cordatos, simpáticos. Bom dia. Quer sentar aqui? Eu posso sentar aqui. O meu colchonete está atrapalhando a senhora, eu gosto de ler à noite. Se a senhora se incomodar, eu vou para outro lugar. Eu estou indo lá pegar água, a senhora quer? Nosso verniz civilizatório mostrando o nosso lado mais bonito e luminoso. Mas a gente saiu há relativamente pouco tempo daquela era instintiva. Se lembra de ontem, quando a gente falou do calo, quando dói? Essas 50, 60 mil pessoas estavam preparadas para passar 2 ou 3 dias. Quando o furacão passou, alguém como eu aqui hoje, fazendo uso do microfone, veio a público dizer: bom dia, tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o furacão passou. A má notícia é que continuaremos aqui, por tempo indeterminado. Porque o furacão destruiu os diques. Nova Orleans está debaixo d'água. Não há para onde ir. Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. A rádio que faz mais sucesso, que tem mais audiência no mundo, é a Rádio Corredor. E rapidamente foram disseminadas informações do tipo: acho que não vai ter comida para todo mundo. Talvez não haja água potável para todos. Você viu como eles não disseram quanto tempo a gente vai ficar, mas o estoque de comida é o mesmo. Será que eles estão preparados? Chico Xavier dizia que o maior inimigo do espiritismo é fofoca, parêntese. Organizaram-se milícias dentro do Superdome para subtrair a dispensa daquilo que se julgava necessário. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou à luta. Quem quiser acesse na internet os registros desse período. Nas minhas aulas na PUC, eu reproduzo o relato de 2 brasileiras jovens que estiveram por lá e passaram pelo inferno em que se transformou o Superdome. Homicídios, suicídios, estupros no banheiro. Caos. Numa palavra, colapso. O que Páscoa tem a ver com Superdome? Não é um determinismo, o ser humano não é uma ciência exata. Não se pode dizer que aonde haja escassez, sobrevém a violência como resposta imediata. Falso. Mas existe um enorme risco de, em faltando o necessário, se as circunstâncias ambientais forem amplamente desfavoráveis, de emergir como resposta o nosso lado menos evoluído. Voltando para o livro do Dr. Jared, Colapso, o nome do livro. O que ocorre hoje, globalmente, do ponto de vista do risco de escassez, é algo absolutamente compatível com o que ocorreu nessas civilizações do passado. Por coincidência, 19 de agosto, não faz muito tempo, foi o dia do ano, no calendário de 2014, que, segundo a organização Global Footprint Network, nós esgotamos a capacidade de suporte do planeta prevista para o ano todo. Ou seja, hoje nós já estamos no cheque especial. Nós já estamos retirando e subtraindo do meio ambiente o que não estava previsto numa relação mais equilibrada e harmoniosa, hipoteticamente, para o ano todo. Ou seja, se o planeta fosse um supermercado, a gente já estaria pegando as compras no estoque, porque a prateleira está vazia. O Dr. Jared observa que nós estamos hoje globalmente correndo o mesmo risco dos vikings
dos maias e dos ilhéus de Páscoa. A China é um capítulo à parte. A China é um capítulo à parte. Muito tenso. O formigueiro humano amarelo que começa a gostar de consumir se divertindo e de cada 5 seres humanos, 1 é chinês e avassaladoramente expande seus domínios na direção de outros lugares do planeta no afã de retirar os recursos necessários para que aquela sociedade consiga ter o que eles consideram um padrão de vida confortável. Finalizando a minha abordagem do livro do Dr. Diamond, nós temos 2 condições de vantagem em relação aos nossos ancestrais. Pelo menos 2. A primeira, a arqueologia, que nos ensina os erros que nossos ancestrais ou nós mesmos em outras existências cometemos, e nós não precisamos repetir o erro deles. Errar é humano. Errar mais de uma vez é outra coisa. Segunda condição de vantagem são as tecnologias que permitem que a gente se comunique instantaneamente, rapidamente, sem interferência de quem quer que seja. Nós podemos fazer uso dessas ferramentas compartilhando as informações que são de extrema importância para virar o jogo, na construção de uma outra cultura, menos perdulária no uso dos recursos, menos avassaladora no sentido de não fazer a conta. Se o planeta vai suportar, a gente precisa fazer essa conta de trás para frente. O que fazemos hoje é compatível com a capacidade de suporte da nossa casa planetária? Sim ou não? Se a resposta for não, convém não seguir esse procedimento. Parece fácil, mas sabemos que não é. Qual é a singularidade dessa crise ambiental que é apontada como a maior da história da humanidade? Vocês e eu estamos encarnados no planeta Terra, e essa encarnação é interessante porque é a primeira em que a nossa espécie se depara com esse dilema. Jamais experimentamos na história da humanidade um momento parecido com esse. Seria muito mais fácil se essa crise fosse causada por um elemento estranho a nós, uma chuva de meteoros, uma invasão de alienígenas, o Godzilla que emerge das profundezas do solo e destrói tudo. Ocorre que essa crise é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise tem o nosso DNA e a nossa digital. Então, quando a gente quer procurar os responsáveis por essa escassez de recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida, olhemos-nos no espelho. E avaliemos com muita sinceridade a parte que nos cabe nessa crise. Não haverá dificuldade em encontrar, aqui ou ali, em maior ou menor grau, a nossa contribuição. Eu não vou falar muito de crise porque eu estou ligado na psicosfera. Quando a gente começa a falar muito de crise, a vibração cai, mas é meu dever hoje resumir, antes de falar de espiritismo, resumir os capítulos principais dessa crise. Primeiro problema, causado ou agravado por nós, a crise climática. Sempre houve mudança do clima na história do planeta. Ocorre que as mudanças ocorrem em eras geológicas. Já tivemos mais de 10 glaciações. A atmosfera já teve mais CO2 do que tem hoje, antes da gente chegar no planeta. Qual é a singularidade da crise climática hoje? Da Revolução Industrial para cá, 150 anos, 200 anos para cá, descobrimos as vantagens de queimar combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, para mover o mundo. E aí, no intervalo muito menor do que uma era geológica, a gente está determinando uma mudança voraz no software inteligente do clima. O clima está mudando. Santa Catarina sabe muito bem o que isso significa. Aqui foi registrado, nesse estado, o primeiro furacão
da história abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Furacão é coisa do hemisfério norte. Mas o Catarina deu o ar da graça por aqui. Aliás, não sei porquê, a maioria dos furacões devastadores tem nome de mulher. Eu não tenho nenhuma resposta para isso. Blumenau tem um histórico tenso das cheias do rio Itajaí, que ocorrem desde sempre, mas a virulência das chuvas e os impactos causados sobre as populações guardam uma relação direta em relação à forma como a gente não protege mata ciliar, permite assoreamento, ocupa área de risco e por aí vai. Vocês conhecem os problemas, como no Rio de Janeiro eu também cubro, como jornalista, os mesmos problemas. Se Tom Jobim, maestro soberano, estivesse ainda encarnado e aceitasse fazer um recital hoje aqui, ele que certa vez disse: toda a minha obra foi inspirada na Mata Atlântica. Ao tocar Águas de Março nesse palco do Carlos Gomes, a pedido, ele, estudioso que era das questões ambientais, provavelmente diria: olha, eu compus essa música há 35 anos atrás. Quando eu compus quando eu escrevi essa letra, naquela época, de fato, as águas de março fechavam o verão. Era líquido e certo que fosse assim. Hoje não é mais. Hoje as estações do ano não estão tão bem demarcadas, onde antes era. Então me perdoem, eu vou tocar algo que vocês não vão entender como, nossa, mas as águas... Não é mais tão certo chover tanto nos meses de verão como já foi. Fato. Eu vou sair do clima e vou para o lixo. A nossa espécie tem a competência de emporcalhar como nenhuma outra o universo, porque não é só a Terra. Pesquisa em lixo espacial. A encrenca que é a quantidade de detrito na atmosfera e no eixo gravitacional da Terra, mudando a sua rota, perigosamente declinando. Se alguém tem problema de insônia, não leia, não estude lixo espacial. Nós temos a competência de gerar resíduo que não se decompõe nem se degrada. São os produtos organoclorados persistentes. Olha que tecnologia sensacional, o ser humano é o máximo. A gente consegue botar na natureza algo que não se degrada e não se decompõe, na linha do tempo. As cidades não têm mais espaço para colocar os seus resíduos. As grandes cidades, na região metropolitana, não há mais espaço para isso. E chegou ao fim o prazo dado pela Política Nacional de Resíduo Sólido no Brasil para extinguir os lixões. A maior parte dos municípios brasileiros ultrapassou o prazo com lixões. Em resumo, temos algo a fazer quando o assunto é resíduo, que ainda não fizemos. Isso se volta contra nós, inclusive nos períodos de cheia de rio, porque se você investigar por que o rio, a calha do rio não suporta, como suportava antes, tanta água da chuva, você vai encontrar de tudo jogado por lá. Aí não tem jeito para isso. Biodiversidade, diversidade biológica. Nós estamos destruindo, como nenhum outro ser vivo desse planeta, os outros seres da criação, dos reinos vegetal ou animal, do universo microscópico ou macroscópico. É uma destruição avassaladora. No Brasil, um esporte muito popular é destruir floresta para plantar capim e criar gado. Você pergunta, como eu já perguntei no Mato Grosso ou no Pará, me descreva o que você está vendo. Eu estou olhando ainda uma área verde, ainda disponível. Ele fala, isso aí é mata que não serve para nada. A seca em São Paulo está associada, um dos fatores que determinaram uma das piores estiagens da história de São Paulo é o desmatamento crescente da Amazônia. Cada árvore adulta na Amazônia exsuda por dia o equivalente a 500 litros de água, em forma de vapor.
Esse vapor vai para o alto, se transforma em nuvem, se condensa, os ventos transportam majoritariamente na direção oeste. Bate na Cordilheira dos Andes e desce o continente, se precipitando na forma de chuva aqui, inclusive aqui, onde nós estamos. Quanto mais se desmata, menos água tem para a plantação de soja, menos água tem para dessedentar as populações, menos água tem para a produção industrial em diferentes escalas e níveis. Os alemães sobreviveram a 2 cenários de terra arrasada em 2 guerras mundiais provocadas por eles, para emergir como o país mais rico da Europa. Um dos orgulhos germânicos é a indústria de fármacos. E um dos remédios mais populares do mundo, vem da Alemanha, é a aspirina, vasodilatador. Quando você lê a bula da aspirina, você vai encontrar lá que o princípio ativo vem de uma árvore, o salgueiro branco. Assim se dá com a maior parte dos remédios. O brasileiro, quando olha a floresta, fala, é mata que não serve para nada. O alemão pensa diferente. Ele vê uma grande farmácia com alto valor agregado de cada produto que sai dali, a partir do conhecimento dos caboclos, dos mateiros e dos pajés. O Brasil tem esse conhecimento, mas menospreza. Isso é primitivo, isso não vale nada. O alemão pensa diferente. Eu poderia avançar no capítulo da crise, mas a psicosfera está alcançando um nível preocupante. Vamos virar o jogo. A crise é nossa. Nós temos algo a fazer. Outras tradições religiosas, outras religiões ou tradições místicas já se mobilizaram nesse sentido. Os católicos, há mais de 10 anos, na campanha da fraternidade organizada pela CNBB, mobilizam 11 mil paróquias pelo Brasil a partir de um tema que eles escolhem, a cada ano é um. Eles já escolheram água, já escolheram a Amazônia, eles mobilizam os fiéis em torno da reflexão que é subjacente a todo pensamento, doutrina ou teologia. O que fazem os religiosos? Enaltecem a oportunidade da vida. A vida é sagrada. Portanto, não é difícil defender o cruzamento dos assuntos religiosos com os assuntos ambientais. Não há vida possível sem meio ambiente saudável e resiliente. É óbvio que está na cartilha de qualquer religião, em algum momento, porque defende a vida, ou a vida em abundância, parafraseando Cristo, precisamos incorporar nas nossas rotinas a defesa da vida. Os católicos fazem isso. Os budistas fazem isso. Quem tiver interesse em ver o que diz Sua Santidade o Dalai Lama, no site em inglês, que é a referência na internet, em relação aos pensamentos de Dalai Lama, vai ver que existem vários textos considerados sagrados pelos budistas, sobre temas diferentes. Um dos temas é sustentabilidade. Nesse capítulo é onde ele mais escreveu textos até o momento. Sustentabilidade é um assunto referencial para a sobrevivência da nossa espécie e para a defesa da vida fazer sentido. Nossos irmãos, umbandistas e candomblecistas, não conseguem suportar a sua tradição sem meio ambiente. Precisa estar próximo da mata, precisa estar próximo da cachoeira, precisa extrair ervas, extratos, para que a sua cultura, na sua relação com a sua fé, tenha sentido. Nós espíritas, o que fazemos? Quando eu comecei a investigar esse assunto por ser espírita e jornalista interessado em sustentabilidade, antes de lançar o livro, eu me detive num trabalho de investigação pessoal. Eu banquei o detetive. Eu comecei a perguntar para todo dirigente de centro: já teve palestra alguma vez sobre meio ambiente? Vocês já falaram de ecologia? Majoritariamente a resposta foi não. Engraçado, está fora do nosso radar. Um assunto capital, para mim parecia capital. Por que os espíritas, isso em 2009, quando eu lancei o livro, isso está mudando. Quando a gente vem falar desse assunto, nos termos que eu tentei resumir para vocês, em boa parte dos casos, os espíritas que assistem a uma palestra com esse escopo parecem blindados a qualquer preocupação ou pessimismo.
Parece que não é algo que atormenta. Parece que é algo que não nos diz respeito. Eu fiquei tão entretido com essa investigação e fui encontrar algumas respostas nas frases de efeito que a gente usa no dia a dia enquanto espíritas para afirmar a nossa fé. Todo mundo gosta de uma frase preferida. A gente gosta de repetir por aí uma frasezinha que faça sentido para a gente. Todo mundo. No Espiritismo, por exemplo, a gente gosta da frase: o acaso não existe. A gente gosta tanto que a gente se apropriou dela. Tem adesivo por aí que é assim, no carro: o acaso não existe. Embaixo, leia Kardec. Dá licença, a frase é nossa. Quando você diz o acaso não existe, você está resumindo uma leitura das leis que regem a vida do universo. É uma frase que diz muito. Por isso que a gente gosta de usar. Ela é autoexplicativa e ela tem consequências na sua visão de mundo, na sua interpretação das leis da vida. Existem outras frases que a gente usa no dia a dia que talvez expliquem essa blindagem para os assuntos ambientais. Isso não me preocupa, isso não me atinge. Por exemplo, a verdadeira vida é a vida espiritual, com direito a dedinho para cima. Aí está seu guia espiritual do teu lado. A verdadeira vida é a vida espiritual. O cristianismo afirma isso. E o espiritismo ratifica, ninguém discute, a verdadeira vida é a vida espiritual, estamos de acordo. Qual a interpretação que a gente faz dessa frase? Essa é a questão. Muitos de nós espíritas somos acusados pelas outras tradições de sermos deslumbrados com o além-túmulo. Tudo que diz respeito ao além-túmulo nos fascina. É aquele camarada que vai ver o filme Nosso Lar 5 vezes, levando sempre alguém diferente, e espera o momento em que você tem os efeitos especiais mostrando o que é nosso lar, aí cutuca do lado e diz assim: ó, aí que eu quero morar, do lado do chafariz. Nós somos assim, uns mais, outros menos. A gente tem tanta informação sobre o lado de lá, o que talvez explique a interpretação que se faça dessa frase equivocada. Quando se diz a verdadeira vida é a vida espiritual, no meu entender, não significa que a verdadeira vida só começa quando o meu corpo perece. Eu não sou vidente, mas eu estou vendo uma plateia repleta de espíritos, encarnados, mas espíritos. Já estamos vivendo a nossa vida espiritual no plano da matéria. Certas escolhas que a gente faz enquanto encarnados, e uma delas talvez seja estar presente hoje aqui nesse seminário, levam em consideração os interesses do espírito imortal. Aqui nós estamos praticando a verdadeira vida. Nós estamos aqui no exercício da vida espiritual. Significa dizer que a vida espiritual não começa quando você morre. Significa que já estamos aqui e agora no transcurso da vida espiritual. Então, o que a gente vai entender disso? O que Gilberto Gil certa vez sintetizou numa música muito bonitinha: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Se o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e se eu já estou no exercício da minha vida espiritual, o que acontece aqui e agora nesse plano me diz respeito. Se eu falo de coleta seletiva, uso consciente de água e energia, consumir com moderação, etc., etc., eu estou falando de assuntos que dizem respeito à qualidade de vida minha e do planeta aqui e agora. São escolhas espirituais também. Outra frase que a gente gosta de dizer por aí, não sei vocês em Blumenau, no Rio se fala para burro isso: eu estou aqui de passagem. Máximo isso, né?
Aliás, é uma frase que faz sentido para espiritualistas e materialistas. Eu estou aqui de passagem. Ok. Qual é a provável mensagem subliminar da frase? Posto que eu estou aqui de passagem, os assuntos do aqui e do agora, daqui a pouco são desimportantes para mim. Eu não vou me deter, eu não vou me estressar, eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer com o que acontece aqui agora, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui. Tem uma outra frase que a gente gosta, aliás, uma palavra, não é uma frase, missão. Olha, é difícil encontrar um espírita que não fale com alguma recorrência a palavra missão. Aliás, empregada em diferentes situações. Eu tenho uma missão. Eu não sei qual é a minha missão. Eu estou à procura da minha missão. E por aí vai. Permitam-me sugerir que a gente empregue essa palavra no plural. Missões. Quem é pai ou mãe tem uma missão muito importante. Qualificar seus filhos, suas filhas, ou aqueles sob sua tutela e custódia, a viver da forma mais digna, ética e honesta na atual encarnação. Não é pouca coisa. Quem é filho ou filha tem outra missão: cuidar, respeitar e dar atenção a seus pais ou responsáveis. Além dessas missões, ser um bom profissional, ser um bom voluntário, ser um bom espírita, ser um bom eleitor, ser um bom vizinho, ser um bom cidadão. Não faltam tarefas, todas elas importantes, para que a gente faça dessa encarnação uma oportunidade valorizada no emprego do fluido vital. Nós, e aí vem o argumento que para mim é muito revelador, de como nós ainda, enquanto espíritas, podemos permanecer um tanto indiferentes ao discurso da urgência de uma nova atitude em relação à crise ambiental. Espírita tem dificuldade de estudar a doutrina. Não raro, quando você pergunta para um espírita, está lendo alguma coisa? Aí ele vai dizer, estou. Está lendo o quê? Minutos de Sabedoria. Todo dia abro uma página, medito, reflito e me ajuda muito. Eu sou fã do trabalho do Pastorino, que, bendito, extrapola Minutos de Sabedoria. Existem várias obras embargadas pela família, resultado de um trabalho muito importante sobre os evangelhos. Técnicas da Mediunidade é uma obra referencial para quem é médium e quem estuda esse assunto, mas são obras que estão circulando no mercado negro, porque não há autorização para republicá-las. Então as pessoas associam o Pastorino a Minuto de Sabedoria, e os espíritos, porque tem muita coisa para fazer, são muitas missões, não temos tempo de estudar. E aí a gente comete a imprudência de, por vezes, olha o que eu vou dizer, e isso está por trás de uma insensibilidade para os assuntos ambientais. Tudo o que eu vim dizer aqui sobre a crise, eventualmente é considerado desimportante por alguns espíritas, porque ele ouviu dizer numa palestra, ou leu numa mensagem psicografada por Chico Edivaldo e ficou nisso, que o planeta passa por um momento de transição, de mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração. Isso é o máximo. Significa dizer que se há um determinismo evolutivo que alcança a tudo e a todos, e chegou o momento da Terra ascender na escala dos mundos, porque no calendário cósmico universal é a nossa vez. O que euzinho fizer não faz a menor diferença, porque daqui a pouquinho, espero que seja em breve, teremos um mundo de regeneração. Olha que máximo! Então não importa rigorosamente nada que eu faça, porque chegaremos lá.
A pergunta é, lá aonde, cara pálida? Vamos estudar. Vamos ver o que é dito. No livro a gente faz uma dissecação do que a doutrina reporta como verdadeiro quando o assunto é mundo de regeneração. Eu vou pegar uma fonte, dentre outras. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tal qual verbete de dicionário, explica de forma bastante objetiva as diferentes categorias de mundos habitados. E lá a gente vai ver o mundo primitivo, abrindo os trabalhos, por onde passamos. Mundo de provas e expiações, aqui estamos nós. Mundo de regeneração, com sorte lá estaremos. Mundo feliz ou perfeito, e há outras formas de você fazer essa subdivisão. Grosso modo seria isso. O que diz Santo Agostinho sobre mundo de regeneração? Não é ainda um mundo perfeito, não é ainda um mundo livre de sofrimento ou de dor. Mas o gênero de sofrimento e de dor é bem diferente desse que a gente experimenta aqui e agora. Por quê? Porque a humanidade que haverá de habitar o mundo de regeneração será mais evoluída ética e moralmente. Parafraseando o Cristo, quando fala da parábola do festim das bodas, as vestes nupciais compatíveis, ou seja, um perispírito que vibra na frequência compatível com esse novo planeta Terra. Aqueles de nós que tivermos a condição de carimbar o passaporte para o mundo de regeneração, não estaremos livres totalmente de problemas. E eles, Santo Agostinho e outros, entram nos pormenores de o que é um mundo de regeneração do ponto de vista ético e moral. Não há uma palavra, não há uma sílaba sequer que reporte a qualidade ambiental do mundo de regeneração. Nenhuma mensagem, nenhuma informação sobre a qualidade ambiental do mundo de regeneração. Ops! Isso quer dizer alguma coisa. Significa, talvez, que se nós escolhermos hoje fazer o que estamos fazendo na linha do business as usual, vou continuar consumindo, emporcalhando, usando de forma perdulária água, energia, etc., é bastante provável. E veja, para lançar livro na FEB, a gente passa pelo crivo editorial de um corpo de editores aos quais se atribuem o discernimento de perceber o que é compatível com o que a doutrina espírita fala e o que não é. Esse capítulo eu fiquei tenso. Falei assim, talvez eles digam, não é bem assim. Não. O livro saiu exatamente como eu escrevi. Existe o risco do mundo de regeneração ser um mundo destroçado ambientalmente. Um mundo onde não haja estoque suficiente de água doce limpa, terra fértil, o clima esteja completamente desorganizado, uma profusão de resíduos de todos os tamanhos e todas as procedências. Queremos isso? Desejamos isso? Mas estamos plasmando isso. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, na TV Tupi, exibido em julho de 1971, nos diz o seguinte: nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Precisamos fazer o dever de casa porque Deus delega, Deus terceiriza. A gente às vezes idealiza aquele Deus de tantas outras encarnações, o Deus da magia, o Deus camarada, que faz milagres. E aí a gente imagina que o mundo de regeneração, por ser mundo de regeneração, Deus haverá de tirar todo o CO2 da atmosfera,
Porque é mundo de regeneração, todo o lixo desaparece. Porque é mundo de regeneração, toda a água doce e limpa é vertida das fontes e mananciais destroçados por nós. Não vai ser assim. Não vai ser assim. É duro reconhecer, mas é verdade. Ou a gente, pelo livre-arbítrio, escolhe o caminho do bem, da ética, do bom senso e da responsabilidade, como a lei do inquilino. O que diz a lei do inquilino, a lei dos homens? A casa não é tua. No momento em que você ocupa o imóvel, o dono tem o cuidado de registrar: estou lhe entregando assim. E no momento que você sai, o que faz o dono? Não fui eu. Usarei as medidas legais para responsabilizá-lo pelo estado em que o imóvel está sendo devolvido. Nada nos pertence nesse mundo, nada. A roupa que você está usando não é tua. O dinheiro que você tem na conta ou no investimento não lhe pertence. Seu patrimônio, imóveis, carro, tudo que você tem não é seu. Daqui levaremos as conquistas emocionais e intelectuais. O estoque de evolução que nos pertence é nosso. Portanto, somos usuários de algo que não nos pertence. A pergunta-chave que nos devia constranger: o que estou fazendo eu na encarnação em que a crise ambiental emerge? É nossa responsabilidade kármica. Estamos vivendo um momento na Terra em que esse assunto floresce como nunca antes houvera florescido antes. Quem conhece e quem sabe tem responsabilidade. A partir de hoje vocês não têm desculpa. Vocês vão se lembrar de mim. Desculpa. Mas eu estou aqui para incomodar. Todos os dias de manhã eu acordo com uma companheira sempre ao meu lado, além da minha mulher. É a dona Angústia. Mas não é a angústia que me põe para baixo. É a angústia que me faz realizar movimentos que eu não posso desconsiderar, que eu não posso postergar, em favor de um mundo melhor e mais justo. Reforma íntima é um tema caro aos espíritas. Não é possível falar de reforma íntima sem colocar na agenda o cuidado com o imóvel que não te pertence, mas que te propicia a vida. Até porque, na melhor das hipóteses, retornaremos. Portanto, o espírita mais egoísta do mundo, que só pensa em si, por isso mesmo, deverá ter outro comportamento ambiental. Porque ele almeja o retorno. E creiam, na melhor hipótese, retornaremos. Na pior hipótese, iremos para um mundo que não tem a vibração de um mundo de regeneração. É melhor a gente não torcer por isso. O que Espiritismo e Ecologia têm em comum? É o tema focal. E aí eu quero destacar o pioneirismo da nossa filosofia espiritualista, que tem aspectos religiosos, em relação a esse tema. Porque Kardec foi pioneiro na abordagem de um assunto que no século XIX não estava colocado ainda. Espiritismo e ecologia são duas palavrinhas novas que surgem na segunda metade do século XIX. Primeiro vem o espiritismo, palavra que não existia no dicionário, e que Kardec cunha para designar uma nova doutrina espiritualista, uma filosofia espiritualista. 1857 é a data de nascimento oficial da doutrina, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. 9 anos depois, do outro lado da fronteira, entre França e Alemanha, um naturalista alemão chamado Ernst Haeckel também cria uma palavra nova chamada ecologia. Oikos, lar ou casa, logia, estudo da casa. Olha que legal você considerar o planeta casa, é outra visão. Já existia biologia, só que a biologia não alcança a dimensão investigativa dos ecólogos. Um outro ponto em comum: Kardec e Haeckel eram notoriamente homens de ciência.
Eram cientistas. Kardec era um cético, como todo homem de ciência deve ser. A presunção é da dúvida, da desconfiança. Através do estudo dos fenômenos, você vai tentar estabelecer relações de causa e efeito que ajudem a entender como aquilo se resolve. Kardec já tinha conhecimento do fenômeno das mesas girantes, que saía na imprensa. Você estuda a biografia de Kardec, você vai ver uma coleção de reportagens com foto das pessoas fazendo as mesas flutuarem, etc., nas festas. Kardec sabia e não se interessou. Num primeiro momento aquilo não era importante. Alguns amigos, aos quais Kardec reputava seriedade, respeito, credibilidade, falaram: o senhor tem que conhecer isso, o senhor que estuda magnetismo, o senhor tem que ver de perto o que está acontecendo, porque não é fraude, é muito impressionante. Nasce a doutrina espírita com a isca determinada pela espiritualidade superior para que o codificador se aproximasse. Se ele não se aproximasse, tinha plano B. Tinha Leon Denis e outros que poderiam se sentirem igualmente instigados a investigar e codificar a doutrina. Todos eles eram céticos. Kardec não criou uma nova religião. Kardec não era um místico, um líder espiritualista. Kardec era um homem de ciência. A doutrina espírita nasce no chão gelado da ciência investigativa e cética. É daí que nasce o jequitibá espiritual do espiritismo. Espiritismo e ecologia preconizam um olhar diferenciado sobre a realidade. Espíritas e ecólogos não olham para o mundo de forma óbvia, linear, só atentando para o que é sensorial, o que dá para tocar. Não. Espíritas e ecologistas desdobram um olhar que eu vou ousar aqui chamar de sistêmico. É uma visão que hoje os físicos quânticos denominam, ou Bertalanffy, como um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo. O universo é uma pulsação incessante do microcosmo com o macrocosmo e tudo se comunicando, tudo se relacionando. Eu não sou especialista em célula. Se eu viesse dar uma aula sobre célula, hipoteticamente eu levaria 10 minutos para explicar a célula da membrana para dentro. Núcleo, órgãos, membrana. Mas para entender o que é uma célula, eu tenho que situá-la no environment, no ambiente aonde ela esteja. A célula só pode ser compreendida em relação a outras coisas. Eu não sou especialista em astronomia, mas se eu viesse dar uma aula sobre Via Láctea e tivesse que explicar Saturno, eu levaria 10 minutos para explicar Saturno a partir do núcleo, da massa, dos anéis, e depois eu teria que explicar Saturno, porque só é possível explicar Saturno em relação à Via Láctea, às órbitas e as relações estabelecidas com outros eixos gravitacionais onde ele é peça fundamental, tal qual um relógio. Eu não sou sociólogo, mas a sociologia nasce a partir do pensamento de Durkheim, de que nós somos produtos do meio. O ser humano pode ser explicado em si mesmo, pode, até certo ponto, porque nós somos esponjas ambulantes e nós vamos absorvendo conhecimento, cultura, arte. Nós somos influenciados o tempo todo por tudo que chega até nós. Nós somos anteninhas ambulantes. Portanto, o ser humano não é apenas explicável da epiderme ou da psicosfera para dentro. Ele é parte de algo maior. Ele só pode ser explicado em relação a outras coisas. Esse é o pensamento sistêmico, repleto de significado e sentido para o criador do espiritismo, o codificador, e para o criador da ecologia. Porque a natureza é sistêmica. Um outro aspecto importante de espiritismo e ecologia é o senso de urgência. Os ecologistas, vocês sabem, estão sempre ali, são os ecochatos. Eu sou um. Fica lá dizendo assim: não há tempo a perder,
O dia da sobrecarga da Terra foi 19 de agosto. A gente tem que corrigir o rumo, tem que fazer diferente. Quanto tempo o planeta poderá suportar? Essa é uma pergunta que a ciência tenta descobrir. E os espíritas o que fazem? É aquela palestra que eu falei. Vivemos um momento de transição. Em breve estaremos num mundo de regeneração. Para muitos de nós é uma encarnação-chave. Talvez não tenhamos outra chance de ajustarmos a nossa vibração, tornando-a compatível com o mundo de regeneração. E por aí vai. Senso de urgência, não há tempo a perder. Um assunto que eu adoro e que diz respeito a espiritismo e ecologia é aquele que versa sobre psicosfera. Nós, espíritas, e os ecologistas, falamos o tempo todo de poluição, mas a gente não se dá conta de que falamos o tempo todo de poluição. Os ecologistas falam basicamente da poluição que é possível estudar e mensurar. Poluição das águas, poluição do ar, poluição do solo, poluição do espaço. E os espíritas falam de poluição quando? Para o espírita, pensamento e sentimento não são abstratos. Pensamento e sentimento têm força e direção. Olha a responsabilidade da gente. A gente se acoberta na invisibilidade dos pensamentos. Vocês não sabem o que eu estou pensando agora. Mas aqui no palco está assim de espírito, sabendo direitinho o que eu estou pensando. Pensamento e sentimento têm força e direção. E daí? E daí que a qualidade do pensamento, a frequência com que a gente pensa ou sente certas coisas, determinam ambientes mais ou menos saudáveis para nós e para quem está por perto. É o estudo da psicosfera. Uma das definições boas de psicosfera é a seguinte: um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Reflete não só a nossa realidade evolutiva, mas também o nosso padrão psíquico, nossa situação emocional e o estado físico do momento. Vocês, como eu, tomaram café antes de vir para cá. Se o café estava amargo e você está sentindo azia, a tua psicosfera está lá acusando, ó. Está no pacote. Psicosfera é o teu cartão de visita espiritual. Você desencarnou, está louco para bater um papo com o seu guia. Aí você vai começar a falar dizendo, hoje é o dia da minha vida. Aí ele fala assim, já sei, filho. Frustrante, né? O guia fala assim, eu posso até te ouvir, mas está aí com você. Está estampada na sua psicosfera. Portanto, quando a gente fala de poluição e psicosfera, a gente está falando o seguinte: há uma enorme responsabilidade na forma como nós plasmamos e projetamos formas, pensamento ou miasmas, aquilo que está sendo estudado de forma mais ou menos intensa ou frequente a partir do que estamos dispersando ao nosso derredor. Joana de Ângeles diz: a poluição mental interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para o aparecimento das outras que são visíveis e assustadoras. Por que no movimento espírita existe a campanha pelo Evangelho no culto do lar? Joana chama Jesus do grande ecólogo. O que é o Evangelho do culto do lar?
é o saneamento básico espiritual do ambiente onde nós estamos vivendo. O nosso cantinho na terra, onde você é você. Na sua casa você não finge o que você não é. Na sua casa você é o que você é. É você no auge da sua intimidade. Você faz o que você gosta de fazer. Alguém já disse que ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Na sua casa você é você. Isso pode ser algo complicado. Se a gente não segue o preceito do Cristo, vigiai e orai, ele disse isso há 2014 anos atrás aproximadamente. Vigiai e orai. Ele sabia para quem ele estava falando. O culto do Evangelho no lar é um momento de trégua, na correria do dia a dia. É um momento em que a gente não vai atender o telefone, celular ou fixo, o interfone, a televisão está desligada, o som está desligado. É um momento da semana que você sabe que o risco de ser importunado é mínimo. E que a gente vai fazer a leitura de uma página com uma mensagem edificante, preparo do ambiente. As palavras têm poder. O som das palavras, quando proferidas com sentimento, elas alcançam outras dimensões. A gente faz a prece de abertura, não é receita de bolo, é a prece sentida, é uma evocação. E a gente vai abrir ao acaso o Evangelho e aquela página deve ser objeto, seria bom, de um comentário, em que a gente pudesse trocar ideias sobre o que foi lido e ver se há pertinência na nossa realidade naquele momento. Ah, mas não está combinando com o que eu estou vivendo, eu estou preocupado. Outras hipóteses. Você vai passar por isso em breve, a espiritualidade está te preparando para encarar. Ou você foi abençoado com a visita de pessoas necessitadas, trazidas pelos guias e mentores, que precisam ouvir de um encarnado o que está sendo dito ao acaso, que não é para você nem para sua família, é para ser lido por quem mais necessita naquele momento daquelas palavras. Considere isso um prêmio, porque o seu lar foi considerado um ambiente de serviço, um ambiente de auxílio. Termina a prece, o que aconteceu? Todas aquelas formas de pensamento, todos aqueles miasmas que a gente por vezes traz da rua, traz do ambiente de trabalho, traz da fofoca, traz da maledicência e perturba a nossa psicosfera e se cristaliza ao nosso derredor, é removido. É profilática a medida do culto do Evangelho no lar. Existe um livro de Ernesto Bozano que retrata a psicosfera de um pastor de uma determinada tradição cristã, uma pessoa do bem, uma pessoa ética, que no sábado, véspera da preleção que faria em sua igreja no domingo, busca inspiração na Bíblia para isso. E a psicosfera desse pastor, exatamente em cima da poltrona da sala, aonde ele costuma ler e se preparar, estava saturada de formas diabólicas, aterrorizantes, porque ele estava se inspirando nas descrições mais horrendas da figura do diabo, para impressionar a plateia, vencer pelo medo a plateia para que a fé seja a resposta à ameaça diabólica. Ele precisava pintar o diabo com as cores mais impressionantes. Para isso buscou inspiração, plasmou, fantasiou, idealizou. E isso ficou incrustado tal qual uma tatuagem. E daí é só uma forma de pensamento, é só um miasma, não é o que dizem os espíritos. Aonde não há o cuidado em relação a essa profilaxia da nossa psicosfera, o acúmulo de formas de pensamento com baixo teor vibratório podem nos predispor a quê? Desânimo, desalento, inapetência, falta de esperança, sono irregular com pesadelos, sonos não restauradores, depressão, ideias suicidas. Veja a importância e o alcance da gente tentar construir o exercício, porque não é fácil. O nosso degrau evolutivo ainda não permite que sistematicamente nós estejamos com um alto astral. Então que a gente exercite o alto astral. Um outro ponto importante que eu queria destacar aqui diz respeito
Isso é muito interessante e é particularmente doloroso para as plateias com quem eu tenho trocado essas informações. Espiritismo e ecologia são absolutamente claros em relação aos riscos materiais e espirituais do consumismo. Os ecologistas já desenvolveram metodologias muito interessantes para você medir, a partir do seu nível de consumo, a acumulação de bens e posses que você possui, a tradução disso em água, matéria-prima e energia. Tudo tem água, tudo tem energia, tudo tem matéria-prima. Quanto mais eu consumo, mais eu estou levando para casa pedacinho da natureza. O consumo favorece a vida, ninguém tem que ter pudor ou constrangimento de consumir. Consumo faz parte da vida. O que é consumismo? O sufixo ismo alude a excesso e desperdício. O consumismo degrada, devasta e depreda a casa planetária. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas. A cada ano são mais 200 milhões de encarnados que vingam, porque tem mais que encarna, mas não vinga. Filho de paraibano. No Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade sobre a superpopulação, o risco de superpopulação, a resposta é um tanto enigmática. A espiritualidade diz algo como: Deus a tudo provê. Como se o problema não fosse o número, mas a qualidade do número. É o que diz essa organização Global Ecological Footprint e uma outra chamada World Watch Institute, que fez a seguinte conta: nós hoje, se tivéssemos uma humanidade composta apenas por pessoas que replicassem os hábitos da classe média americana, que é aquela que troca de carro todo ano, troca de closet todo ano, adora comprar, entra na fila 10 dias antes de abrir a loja da Apple para levar o iPhone 6, etc. Se tivéssemos uma humanidade com esse apetite de consumo, o planeta só suportaria uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Qual é a armadilha que os ecologistas estão tentando mostrar que está acontecendo hoje? Qual é a boa notícia? O número de excluídos e de miseráveis no mundo tem decrescido rapidamente. Países como China, Índia e Brasil estão conseguindo promover inclusão social. O Brasil, nos últimos 15 anos, retirou da faixa de pobreza aproximadamente 40 milhões de brasileiros. A notícia é ótima. É a tal da classe C emergente. Viva a classe C emergente! Qual é a armadilha? Se a classe C emergente entende que para ser feliz tem que replicar os hábitos de consumo perdulários, alienados, desvairados da maioria da classe A e B, não há planeta suficiente para isso. Tem um outro ditado bom para burro que diz assim: sabendo usar, não vai faltar. A questão é, estamos sabendo que o consumo é um ato político. Quando a gente consome qualquer coisa, a gente não está levando para casa só um sabonete, um óculos, um relógio ou roupa. A gente está levando uma história de como aquele produto foi fabricado, o que precisou ser retirado da natureza para constituí-lo, e a pergunta-chave que a gente precisa fazer com honestidade: eu preciso disso? Porque nós somos vulneráveis a certas palavras mágicas. Promoção. Sentiram um frisson? Posso falar outro? Zera. Vou falar outra. Liquidação. Reflitam sobre isso, porque isso replica o movimento de manada. Vocês já ouviram falar de movimento de manada? Vocês gostam de documentário do reino animal? Eu adoro. Eu adoro principalmente quando tem leoas,
que o leão dorme 18 horas por dia. As leoas se organizam para caçar. E elas são muito inteligentes. E elas vão cercando outra manada, normalmente de gnus, que é um bicho feio. É um mamífero de sangue quente, quadrúpede, que tem uma barbicha e um chifrinho assim. Muitos gnus na África, nas estepes, e são a base da cadeia alimentar dos carnívoros. Todo mundo que come carne gosta de comer gnu, porque eles são muitos. As leoas começam a cercar os gnus. Elas normalmente escolhem o mais novinho ou o mais velhinho, que correm com menos velocidade. Só que sempre tem uma leoa estagiária, aprendendo com as mais velhas a fazer esse ofício. Então ela fica lá atrás acompanhando. Certa vez eu vi um documentário em que a leoa estagiária cometeu um erro. A relva estava seca e ela colocou a patinha da leoa estagiária, isso aqui, na relva seca e fez creque. O gnu que estava mais próximo nem olhou para ver o que era, saiu correndo. Todos os outros, eles conseguiram fazer uma tomada aérea disso, tal qual um dominó gigante. Começaram a correr para o mesmo lado. Instinto de sobrevivência. Eles já têm essa capacidade de, na dúvida, arremeta. Pernas para que te quero. Um dia, nós jornalistas teremos um transcoder, como Star Trek, para fazer a tradução simultânea, conversando com qualquer ser do reino da vida. Eu ainda vou entrevistar um gnu na hora que ele está correndo. Eu quero fazer isso. Eu vou ter minha tecnologia para acompanhar o gnu, e quando ele chegar pertinho, eu vou pegar o meu gravador e vou perguntar assim: com licença, você está correndo por quê? Eu já sei a resposta. Ele vai dizer: não sei. Sabe onde eu vi essa resposta? Não sei. Há uns anos atrás, ainda apresentando o telejornal, a nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho, foi acompanhar de madrugada, numa fila gélida, porque já era inverno, em Nova York, de uma loja que vende tablet, uma nova versão de tablet. Na madrugada gélida de Nova York, adolescentes, predominantemente na fila, aguardavam a abertura da loja. E a repórter encontrou um grupo de brasileiros. E para um dos brasileiros perguntou: mas por que você está aqui agora, de madrugada, em pé nessa fila? Não sei. Palavra de honra. Eu tenho 48 anos e eu sou de uma geração em que a expressão armário embutido fazia sentido. Isso tem 30, 35 anos atrás. As pessoas se frequentavam mais no Rio de Janeiro, não tinha TV a cabo, nós não tínhamos tantas opções de lazer e entretenimento, não tinha internet. As famílias se frequentavam. E eu me lembro pequeno, lá em casa, em Laranjeiras, de certa vez uma visita dizia assim: me mudei, estou agora no novo imóvel no Flamengo, tem supermercado perto, tem cinema, linha de ônibus, estão construindo o metrô e tem armário embutido. Eu fiquei impactado pelo fato da pessoa ter tido a coragem de falar que armário embutido era algo importante, porque o armário embutido da minha casa era uma coisa feia, tudo atochado, apertado para caber ali, dentro da parede. E eu fui perguntar para os meus pais depois: vem cá, ela falou armário embutido, eu não entendi. Meus pais falaram óbvio: filho, armário embutido faz com que você tenha mais espaço de circulação no apartamento ou na casa, porque ele está enfiado na parede. E quando você se muda, é menos tralha no caminhão. Você vai para outro lugar que, se Deus quiser, vai ter outro buraco na parede e você vai colocar tudo lá dentro. Meus amigos, 30, 35 anos se passaram e hoje a juventude, procurando seu espaço no mundo, querendo se mudar para algum lugar,
não sabe o que é armário embutido. Se você não quer dizer quantos anos você tem, se alguém perguntar, armário embutido, não sei o que é isso. Como assim? Não sei. A garotada não quer saber de armário embutido, mas tem outro sonho de consumo. Esse sonho de consumo responde por um nome só, que não é proferido nem em português. E eu vou aqui evocar o coro do Teatro Carlos Gomes, para que na contagem regressiva que eu vou aqui estabelecer, em uníssono, vocês recitem o mantra da sociedade de consumo expressa numa palavrinha em inglês, que substituiu o armário embutido. A minha contagem, atenção, 3, 2, 1. Mais alto. 3, 2, 1. A vibração despencou. O que é o closet? Sociologicamente, antropologicamente falando, é um lugar maior do que o armário embutido. Em 30, 35 anos, aumentou a demanda por espaço dentro das nossas casas para guardar aquilo que há relativamente pouco tempo atrás cabia lá. O que é um closet além de um ambiente? Não é um ambiente apenas, ele precisa ter certos ingredientes, quais sejam. O que não pode faltar dentro de um closet? Não estou falando de roupa não, estou falando de infraestrutura. O que não pode faltar? Espelho. Veja, quanto mais melhor. Parece uma discoteca. Tem closet por aí que você se vê de frente, ladinho. Os excêntricos gostam do derrière e por aí vai. Muito espelho. No escuro? Não é uma luz qualquer, me perdoem. Eu levo para a PUC uma revista de decoração, a única que eu comprei na vida, que traz na capa, eu tive que mostrar para os meus alunos de jornalismo ambiental. A manchete da revista era: como iluminar o seu closet. E as fontes da informação eram 3 light designers. Olha, depois do cartãozinho de suicidólogo, uma outra profissão que eu tenho uma inveja boa. Quem é o senhor? André Trigueiro. Light designer. O que faz o light designer? Ele vai atender o freguês com o gênero de luz que ele quer. Para o espírita distraído, quem está chegando agora vai dar vontade de cantar a musiquinha. Quanta luz. Não é essa luz. É aquela luz que você idealiza, do filme que você viu com Charlton Heston, Moisés, aí Deus falava com ele. E abria-se um clarão nas nuvens e a luz projetava feixes de luz. Feixe sensacional. Aonde o feixe? Nas pilhas de toalhas felpudas multicoloridas de algodão egípcio. Na sapataria doméstica que eu tenho. E ai de vocês se sentem seguros se um dia houver a CPI do consumo consciente visitando o closet para ver quantos pares de sapato tem ali. Vocês vão se lembrar da notícia da queda da ditadura nas Filipinas. Ferdinand Marcos e sua mulher Imelda, que saem corridos do Palácio Presidencial em Manila. O povo adentra o palácio e fica deslumbrado com aquele luxo num país de miseráveis, de pobres, e entra no salão de sapatos da primeira-dama. Mais de 3.000 pares. Num país de descalços. Alguém fez essa conta uma vez na minha turma, um aluno. Ela poderia usar um par hoje e só repeti-lo daqui a 8 ou 9 anos. Todo dia usando sapatinho. Qual é a diferença de consumo para consumismo? Se Dona Imelda fosse uma centopeia,
eu não estaria aqui me comprometendo karmicamente com sua personalidade. Sendo ela bípede como eu e vocês, temos um problema em relação a esse capítulo. A pergunta-chave é: se todos entendermos que para ser feliz é preciso se locupletar, colecionar, acumular bens e posses, como se o consumo não tivesse repercussão no mundo natural, estaremos numa encrenca inominável. Há um outro problema: ostentar a abundância, aonde ainda há tanta escassez, resvala num problema que o Espiritismo alcançou há 150 anos atrás. E é linda a maneira como o Espiritismo trata desse assunto antes de existir a expressão ecologia, antes de existir a expressão meio ambiente, que é do alemão UNWELT. Não vou pronunciar porque você está aqui e conhece alemão, Umwelt, ou qualquer coisa parecida. É da década de 1920. Desenvolvimento sustentável só foi assumido como uma expressão importante em 1992, na Rio 92, aqui. Antes de tudo isso, vem Kardec. Capítulo das leis morais. Lei de conservação. Deixa um minuto de sabedoria para lá. Abre o livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, lei de conservação. E lá o codificador denomina um subtítulo dentro do capítulo: necessário e supérfluo. Releiam, é atualíssimo. E há uma pergunta lapidar que Kardec faz à espiritualidade maior nos seguintes termos: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Kardec faz perguntas proféticas que não aludem ao tempo dele. Naquela época, a humanidade tinha pouco mais de 1 bilhão de pessoas, não se poderia dizer que havia uma crise ambiental. Mas a pergunta é interessante. Por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é linda, é relativamente extensa. Eu vou destacar a parte que me toca o coração. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. 30, 40 anos depois, Mahatma Gandhi proferiu uma frase muito bonita nessa linha: a terra pode oferecer aos homens, ou pode atender às necessidades. A frase é essa. Mahatma Gandhi, na Índia. A terra pode atender às necessidades de todos os homens, mas não à ganância de todos os homens. Permitam-me compartilhar para encerrar, 2 mensagens. Uma foi publicada num livro, eu tenho que ler porque ela é chamado A Conta da Vida, do espírito Neio Lúcio, e que revela o drama de uma mãe que vê o filho de 20 e poucos anos, que fica em casa sem a disposição e o ânimo de realizar qualquer tarefa útil ou nobre, remunerado ou não. O filho está ali encostado, no auge da sua vida e da sua vitalidade. E a mãe roga uma prece, comovida, pedindo ajuda. Senhor, ajuda meu filho a seguir em frente.
Eu o criei com tanto sacrifício. Graças a Deus ele tem saúde. É um menino bonito, forte. Mas eu não sei o que fazer para que ele encontre um rumo e realize alguma atividade que justifique a vida que ele tem. Um emissário da espiritualidade encontra o filho dessa senhora em desdobramento. E diz para o rapaz o seguinte: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. O moço arregalava os olhos de assombro enquanto o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aí os sacrifícios de tua mãe, os recursos e doações de teu pai, os obséquios, os favores dos amigos e as atenções de vários benfeitores espirituais que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu imenso débito. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa sobre suas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo é o nome do rapaz. Levantou da cama, correu até a genitora e exclamou: mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. O juízo final não é um tribunal como o da terra. O juízo final é o tribunal da nossa consciência. E em algum momento da avaliação que faremos da nossa última encarnação na Terra, nós vamos ter acesso, vamos puxar um extrato virtual de todos os recursos materiais ou energéticos que foram disponibilizados para a taxa de sucesso da nossa encarnação ser a mais elevada possível. O que fizemos disso? A outra mensagem não é mediúnica, nem é de um espírita. É de um ecologista norte-americano, David Brower, e que me parece muito didática para ser trabalhada com crianças em escolas públicas ou particulares ou ainda universidades. O que fez ele? Um trabalho genial. Ele dividiu hipoteticamente, metaforicamente, quase 5 bilhões de anos da história do planeta nos 7 dias da semana, para ilustrar um pensamento. Tomemos os dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. Nosso planeta nasceu numa segunda-feira, a 0 hora. A Terra vai se formando lenta e progressivamente, segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia. A vida
começa quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a tua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Somente no último dia, às 4 da tarde de domingo, é que os dinossauros aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite, quando as sequoias brotam da terra, aquelas árvores imensas nos Estados Unidos, os dinossauros desaparecem. O homem, a mulher, surgem, faltando apenas 3 minutos antes da meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável depende de nós. Façamos a nossa parte. Obrigado pela atenção.